O técnico Renato é disputado por dois grandes clubes do futebol brasileiro e o futuro dele em 2025 está completamente em aberto. Nós vamos falar sobre a possibilidade do fim do ciclo de Portaluppi aqui no Rio Grande do Sul. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o futuro de Renato, que parece ser longe de Porto Alegre. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio tem como objetivo buscar uma classificação para a Libertadores do ano que vem. É um sonho que se complica a cada rodada, né? E a grande realidade é que o principal objetivo tem que ser sair da parte de baixo. Isso tudo é de consenso público, isso é inclusive de consenso interno dentro do Grêmio. O que não impede que o 2025 seja discutido, pelo menos debatido no campo teórico. Quem será o treinador, quem deve ser contratado, quem deve ser dispensado, essas discussões elas acontecem no futebol. E o futuro do Renato permanece incerto. O que já foi uma garantia num passado, hoje não existe mais. A continuidade do Renato é um problema de debate, é um problema a ser discutido. E o próprio treinador não consegue se garantir no cargo para o ano que vem. Renato recentemente deu uma entrevista ao portal GZH, afirmando que tinha propostas na mesa de 3 clubes. E agora, nos últimos dias, principalmente nas últimas horas, as especulações ganharam nomes. O repórter Eduardo Gabardo trouxe em GZH que o Corinthians é um interessado no Renato para o ano que vem. E o Chico Garcia, da Band, também tem canal aqui no YouTube, trouxe que o Cruzeiro é um clube que deseja ter Renato para 2025. Vamos separar as coisas aqui e juntar com as informações que temos aqui em Porto Alegre, tá? Primeira coisa, o Cruzeiro tem um flerte antigo com o Renato, mas nunca se transformou em algo concreto. O Corinthians já teve uma negociação aberta com o Renato e acabou sendo frustrada, assim, por questão de detalhe. Tanto que o Renato ficou marcado junto aos torcedores corintianos. A Carol, lembram? A filha do Renato, ela fazia joguinhos nas redes sociais, animava torcedores do Corinthians com a possibilidade de um acerto, prometia contar novidades e acabou que o Renato não foi pra lá e isso deixou a galera do Corinthians maluca com o Portaluppi. Mas o Renato é um sonho antigo do Corinthians, sim. É um clube que tem como objetivo, ou melhor, é um clube que namora há muito tempo a possibilidade de ter o treinador. E é importante que se diga aqui, tá? O Corinthians vive uma situação de indefinição, porque o Corinthians briga na parte de baixo da tabela de classificação. E o Corinthians não pode fazer grandes planos para 2025, afinal de contas, o Corinthians não sabe se estará na Série A no ano que vem. Por mais que exista uma confiança, por mais que eles estão numa situação assim bem parecida com a do Grêmio, o Corinthians não pode sacramentar que vai estar na Série A. É preciso ter cautela, é preciso estabelecer um projeto esportivo, né, com algumas vírgulas ou com alguns asteriscos. Mas o Corinthians deseja o Renato. Outro clube que deseja, já citado aqui, é o Cruzeiro. E o Cruzeiro, por mais que já tenha namorado, flertado, na verdade, com o Portaluppi no passado, nunca avançou para uma proposta. E agora, o Cruzeiro do Pedrinho, né, que é torcedor, que é um cara milionário, um cara que tem dinheiro, não está poupando esforços no mercado de transferências. O Grêmio, para vocês terem uma ideia, chegou a observar o Matheus Henrique, o volante, e o Grêmio, quando soube da proposta do Cruzeiro, saiu. Porque o Mateuzinho recebe salários de mais de R$1 milhão na equipe da Raposa. É um salário absurdo se você parar para pensar que a gente está falando do Matheus Henrique. Com todo respeito ao Matheus Henrique, mas eu estou falando de um volante. A gente não está falando de um atacante, de um jogador, né, que decide jogos. Não, a gente está falando de um bom volante, que faria diferença em Porto Alegre. Mas o Grêmio, quando viu os salários, disse, não estou em condições de pagar R$1 milhão para um jogador desta posição. Aqui se paga R$1 milhão para jogadores que definem jogos. Ou seja, dinheiro não é problema para a equipe do Cruzeiro. E o Renato gosta de dinheiro, né? Tanto para contratar quanto para receber. A gente sabe o salário que o Renato tem em Porto Alegre. Se o Mateuzinho recebe salários próximos do Renato como treinador gremista, imagina o que esses caras não conseguem oferecer para o Portaluppi. Então, possibilidade de saída existe. Na verdade, possibilidades. Uma onde há muito dinheiro em jogo e outra há
onde há grande mídia, onde há grande foco, e o Renato gosta disso, tem ambições de seleção, treinar o Corinthians seria importante para a carreira dele. Dito isso, vamos olhar para Porto Alegre. A informação que temos é que, se depender do presidente Alberto Guerra, o Renato permanece. A direção tem como objetivo não fazer grandes mudanças e acredita no projeto que está sendo estabelecido com o treinador. Por mais que haja uma divisão interna a respeito desta opinião, a alta cúpula, quem pega a caneta e assinaria um novo contrato com o Renato. É claro que tem muita coisa para acontecer, e a opinião do Renato é fundamental para uma continuidade. As partes nunca sentaram para conversar. O discurso de continuidade ou de ruptura, ele se dá no bastidor ou nos microfones. Nunca foi frente a frente. O fato é que a informação é que a direção do Grêmio assinaria a renovação, mas nós não temos a mesma certeza quanto a Renato, porque o discurso que ele tem adotado é um discurso de possibilidades abertas. Tem ofertas, vou analisar, depois do Campeonato Brasileiro a gente vê. É um discurso que, ele não nos fornece elementos para julgarmos um desejo de continuismo, um desejo de quero ficar no Grêmio. Não há elementos que nos apontem isso. Por isso, as portas estão abertas. E eu, se fosse palpitar, e já falei isso para vocês há muitas semanas, eu apostaria numa saída. E numa saída por conta do Renato, por conta do que o Renato está apontando, da forma como ele tem se comportado, do cansaço que ele tem demonstrado, da falta de paciência que ele tem apresentado. São elementos que estão cada vez mais pesados. E me lembra muito 2020, final de 2020 para o início de 2021, quando o Renato ele já apresentava um desgaste de ambiente. Vamos ver o que vai acontecer? A informação que você precisa ter é: Renato tem possibilidades. Existe uma mídia e existe um dinheiro. E existe o coração, que é o Grêmio, né? O Grêmio é o coração, a mídia é o Corinthians, o dinheiro é o Cruzeiro. O Renato vai ter que fazer uma escolha no final do ano. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e o que você acha que seria melhor para o Grêmio? A saída ou a continuidade? A gente se vê. Tchau, tchau.